Bom, pessoal, como prometido, então vamos trabalhar aqui com Python, a parte mais visual, a parte mais de Machine Deep Learning. Então vou começar com alguns exemplos. Nesse caso aqui peguei esse vídeo da internet, esse blog, e fui acompanhando, fiz algumas adaptações, ajustei os comentários e etc. Fiz aqui um resumo também dele todo para explicar. Então basicamente a gente vai agora trabalhar em cima de um vídeo. Vamos carregar aqui algumas bibliotecas que a gente vai precisar. Aqui eu estava tendo um problema, estava dando um erro nessa linha, tá? Porque aqui em cima o meu diretório de trabalho não estava certo. Então, toma cuidado para ver se o endereço que você tem aqui é o endereço onde estão os seus materiais, tá? Senão ele não vai encontrar o arquivo. Então aqui basicamente eu só chequei para ver se o arquivo estava na pasta, ele encontrou. Agora está funcionando. Vou carregar esse vídeo. Vou verificar a largura e a altura dele. Tá, então se a gente colocar aqui qual é a largura, 640. Eu vou definir uma saída, esse nome, vou criar um vídeo formato AVI com 60 frames por segundo nessa dimensão. E agora a gente vai verificar se o vídeo foi aberto com sucesso. Tá, então tudo certinho. Se a gente fosse usar a câmera nossa, o que mudaria seria que, em vez de eu colocar esse argumento, eu deixaria zero. Tá? Se eu fizesse zero, ele ia buscar o vídeo da webcam de vocês em tempo real. Tá? A gente ia checar se ele estava aberto e aí a gente executa esse comando aqui todo. Então, basicamente eu vou pegar, enquanto ele estiver aberto, eu vou pegar frame por frame. Então, um vídeo é uma sequência de várias fotos, né? Então, eu vou ler a primeira foto, vou verificar se ela foi lida com sucesso, se sim, eu vou exibir essa foto. Né? Vou chamar de frame, esse é o título da janela, e vou exibir o frame, que é esse objeto que eu retornei aqui, dessa captura. Nesse caso aqui eu estou pedindo para eu vou pegar o arquivo, esse vídeo aqui MP4, e vou criar uma cópia dele, vou salvar ele com esse formato AVI, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, li ele, vou pegar o objeto out, que eu criei aqui, e vou escrever esse frame nele. Eu vou ficar executando isso em loop infinito, até que ele pare de entregar frames. Então, se ele parar de entregar frames aqui, quer dizer que acabou o vídeo, ele vai encerrar, ou se eu apertar a tecla Q, ele vai encerrar também. Então, vamos executar esse comando e abrir o frame aqui, ó, tá vendo? Então, esse é o vídeo que nós estamos vendo. Então, vou executar de novo para vocês verem. Abriu aqui. Deixa eu vir para cá. Vamos executar ele. Tá aqui. Não respondendo. Eu não sei, deixa eu liberar ele aqui de volta. Matei a janela. Deixa eu executar de novo. Vou executar ele inteiro desde o começo. Desde aqui. Tá. Então tá lá, o vídeo correu, é isso. Tá rapidinho assim porque eu botei em 60 frames, tá? Ele foi gravado com menos frames que isso. Então se eu quiser reduzir a velocidade é só eu reduzir o número aqui. Então, basicamente é isso que a gente fez. Agora eu vou mudar um pouco, vou acrescentar alguns elementos a mais nesse exercício. Então, nós vamos criar aqui um vetor, um argument parser. Nós vamos incluir alguns argumentos. O vídeo, esse é o nome do vídeo. Isso aqui, na verdade, estou só criando aqui uma lista de argumentos para a gente poder usar ao longo do nosso trabalho. Né? Salvei isso numa lista, no args e cargs, né? Dá uma lida no Google aí para entender. É só uma convenção de nome isso, mas a gente criou aqui está a ajuda, então se eu tiver uma dúvida nesse comando, ele vai me passar essas ajudas que eu tenho que fazer, tá? Criei um buffer padrão de tamanho 32 e criei um vídeo, o padrão dele é esse nome aqui. Eu poderia deixar em branco ou deixar sem o default, para eu poder ler a webcam. Tá? Aqui eu não estou usando esses como variáveis, eu poderia se fosse uma função, então eu deixei isso comentado por enquanto. Vou carregar esse vetor. Tá? No máximo 32 argumentos. Então o PTS por enquanto ele está vazio, né? Um objeto desse tipo. Aqui nós vamos verificar, né? Se ele não conseguir encontrar, ele pega a webcam. Se ele não encontrou o nome vídeo, né? Ele busca a webcam. Se ele encontrou, ele pega o vídeo. Então nesse caso aqui nosso ele vai carregar o vídeo. O VS é esse objeto aqui, tá? Vamos verificar se ele conseguiu abrir. Conseguiu, perfeito. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, vou pegar a largura e vou dar
um sleep só para poder dar uma pausa de 2 segundos entre uma operação e outra. Aqui seria para a gente inicializar a câmera. Nesse caso aqui eu vou salvar com esse nome, AltPy MP4, tá? Mudei o codec dele aqui, mantive os 60 frames. Então eu vou gerar, aqui eu gerei um vídeo outpy.avi e agora eu vou gerar um vídeo outpy.mp4. Essa é a nossa função, né, a função grandona. Então eu vou tentar explicando um pouco do que eu estou fazendo aqui passo a passo. Eu vou comentar essa linha primeiro. Nós vamos então, enquanto o vídeo estiver aberto, nós vamos ler o frame, tá? Nós vamos pegar esse frame aqui, só aquele negócio que eu falei sobre a câmera, se é a câmera ou se é o vídeo, tá? Eu posso mostrar simplesmente o frame que eu estou aqui. Se não tiver frame, ele parou de entregar frame, então eu dou um break, encerro esse while, vou pular para a sequência aqui. Se não, o que eu vou pegar? Vou pegar primeiro aqui no nosso vídeo e vou borrar ele. Então eu vou aplicar aqui uma correção, né, essa correção, Gaussian Blur. Eu vou aplicar no meu frame, com esse tamanho, 11 por 11 e etc. Então eu vou aplicar ele aqui. Eu posso, por exemplo, mostrar o vídeo borrado. Então quando eu fizer isso aqui, eu desmarquei, eu vou mostrar uma imagem que é justamente essa daqui borrada. Fica olhando aqui embaixo o que acontece quando eu fizer isso. Na verdade, para não dar erro, eu preciso sempre carregar ele desde aqui. Por isso que deu erro aquela hora, tá? Então eu vou carregar ele desde aqui. Não preciso ir até o final aqui, que eu não vou usar a tecla aqui agora. Vamos executar e fica olhando. O nosso vídeo vai estar borradinho. Olha lá. Tá meio borrado, tá? Para que eu tirei? Por que eu borrei ele? Para eliminar um pouco essas variações de cor de alta frequência. Eu tenho um risco, coisas pequenas. Então eu borro, eu elimino esses riscos. Eu deixo só os principais componentes da imagem. Eu poderia forçar mais isso aqui, mudando esses parâmetros dentro da minha função gaussiana. Próximo passo que eu vou fazer, eu vou aplicar uma conversão de cores para o formato HSV. Então eu saio do formato RGB, tá vendo? Eu tinha as minhas cores, né, no frame blurred, ele estava em RGB, no caso o CV2 ele trabalha com BGR ao contrário, tá? Então tem que tomar esse cuidado, ele está azul, verde, vermelho e não vermelho, verde. E eu vou converter ele no formato HSV. Esse formato ele é muito mais sensível a pequenas variações de cores. Tá? Então nós vamos fazer a transformação. Borrei, agora eu fiz a máscara. Tá? E vou mostrar esse HSV como é que ele ficou agora para vocês. Então vamos ver como é que ficou o nosso vídeo. Vou executar todo mundo. E olha aqui agora. Olha lá. Tá vendo? Então ele ficou muito mais sensível às cores, percebe? O objeto que a gente quer é essa bola, percebe? Essa bola ela está num tom de azul, né? Então nós vamos ter que aplicar nós vamos agora o próximo passo, aplicar uma máscara buscando essa cor azul. Se eu quisesse a camisa do José, eu poderia pegar esse verde. Se eu quisesse as paredes, eu poderia pegar esse vermelho e esse rosa. Eu poderia aplicar máscaras diversas aqui, tá? O piso ficou meio que num vermelho e verde. Então eu quero fazer um tracking dessa bola. Essa bola está numa cor de azul. Então eu já testei isso antes. Nós vamos aplicar uma máscara quando essa cor estiver no seguinte intervalo: azul 120, verde 100, vermelho 100, até o azul 255, verde 150 e vermelho 150. Ou seja, todos os pixels que estiverem nessa faixa, eles vão ser considerados válidos na minha máscara. Tá? Depois a gente pode aplicar uma erosão e uma dilatação na máscara, para poder ela ficar um pouco mais, eliminar alguns traços dela também, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses dois aqui e executar de novo o nosso vídeo. Tá vendo que ele está com bastante ruído, né? Ele está uns chiados aqui na imagem. Então a gente faz duas etapas, aqui nós fizemos uma de cada, poderia repetir isso aqui várias vezes, poderia fazer mais iterações também. Então o que eu fiz? Eu coloquei essa cor, né? E agora vamos ver como é que ficou a nossa máscara. Quer dizer, eu precisava fazer a máscara primeiro sem mostrar a erosão para vocês. Vou mostrar a máscara crua, tá? Do jeito que tá só. Então,
Lembra que eu apliquei a máscara? O objeto branco é o que ficou, o que passou, e o objeto preto são os pixels que ele vai ignorar. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá. Então todos os pixels que não são dessa cor, vocês viram que ele ignorou. Tá? Aplicamos a máscara, aqui fazemos as duas transformações nela, e vamos olhar de novo. Agora vai estar o objeto bola bem mais definidinho, olha lá. Tá vendo? Bem claro os limites dele, ó. Né? Mesmo quando ele passou, tá com a mão aqui na frente da bola, eu consigo ainda pegar um objeto bem claramente aqui na imagem. Então, fiz isso, mostrei a máscara, agora eu vou esconder esse cara aqui. Eu vou... Próximo passo, nós vamos aqui então identificar os contornos, né? Pegar essa máscara, vou fazer uma cópia dela. Usei essas duas funções para poder identificar os contornos dela onde ela está. Peguei esses contornos, joguei nessa variável CNTs, tá? Verifiquei se ele encontrou, né, o objeto. Se ele não tivesse encontrado nada naquela máscara, ele pulava, vinha direto para cá. Então, nesse caso aqui, sim, nós encontramos um objeto, né? Você viu aquela bolinha branca correndo na tela. Então, nós vamos verificar quais são essas áreas aqui, qual é a maior delas. Vamos pegar... Aqui tem uma série de funções, pessoal, eu não estudei a fundo o que cada uma delas faz, tá? Mas basicamente nós pegamos aqui qual é o mínimo círculo que dá a volta nela, identifiquei a posição x, y dele, o centro desse círculo, e o raio dele, né? Apliquei essa função momentos em cima desse C aqui que eu encontrei, joguei nessa função momento, calculei o centro usando esses diferentes momentos, momento 10, momento 0, pelo momento 1, momento 0. Se o raio for maior do que 10, se for muito pequenininho, a gente não vai nem exibir na tela, tá? Se o raio for maior que 10, nós vamos desenhar um círculo no frame que a gente está trabalhando. Estou nesse frame agora. A posição x e a posição y, o raio que a gente encontrou, né, com a nossa função. Lembra que aqui eu já tinha calculado esse raio. E eu vou fazer esse círculo na cor 0 azul, 255 verde, 255 vermelho, tá? Então vai ser a cor, na verdade, amarelo. Eu zerei o azul, tá? Ele ficou amarelo. Vou fazer um segundo círculo aqui dentro, com alfa menos 1, tá? Então vou deixar transparente o centro. Aqui podia ser qualquer cor, na verdade. Eu vou deixar o centro dele transparente. Depois... lembra que a gente tinha criado um conjunto de pontos, um vetor de pontos lá em cima, lembra? Ele começou zerado. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou acrescentar nesse vetor o centro que eu estou agora. Então, na verdade, o que era o centro? Era aquela função de momentos que a gente calculou, tá? Onde que está a bola nesse instante desse frame? Então eu tenho aqui um vetor que começa com 0. Cada frame que eu rodar, ele vai acrescentando novas posições. Então eu vou ter posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Vou ter uma sequência de posições. Tá? Cada vez que eu rodar o frame, eu vou rodar dentro dele um outro laço for. Então digamos que eu estou no primeiro frame. Eu só tenho um ponto aqui, correto? Agora digamos que eu estou no segundo frame. Então eu tenho agora 2 pontos aqui. Então vou de 1 até 2, de 1 a 2. E eu vou escrever uma reta, né? Eu vou falar se o 2 é diferente de vazio e 1 é diferente de vazio, ou seja, eu vou só checar, fazer um double check aqui. Realmente eu achei o ponto, continuo. Eu vou definir a largura da minha linha. A gente só usou uma função, na verdade, a pessoa que criou esse algoritmo, ela usou essa função e eu mudei alguns parâmetros aqui para deixá-la mais fininha. Então eu vou pegar a raiz quadrada do número de argumentos, a raiz quadrada de 32, vou dividir pelo float, né? Eu vou pegar o número, né? 1 mais i, então aqui eu tenho i igual a 2, por exemplo, vai ser 2. Eu vou raiz de 32 dividido por 2, né? Vezes 1,5. Poderia ser qualquer função aqui para definir a largura da linha que eu estou fazendo. Essa proporção aqui achei que ficou legal, ela ficou bem fininha. Poderia não fazer a raiz quadrada, poderia multiplicar por outro número aqui. E eu vou calcular, né, uma linha também. Lembra que eu calculei um círculo, né, com essa posição e esse raio. Coloquei na cor amarela e agora eu fiz uma linha no frame. Eu vou fazer uma linha do ponto i-1 até o ponto i. Então, ou seja, da posição que a bola estava anteriormente até a posição que ela está agora.
e eu coloquei o vermelho em 255 e zerei o azul e zerei o verde. Então vou ter uma linha vermelha de espessura, a espessura que eu calculei aqui. Então, em resumo, para cada frame, eu vou verificar onde a bola está, vou achar a bola primeiro, verificar onde ela está, desenhar um círculo amarelo em torno dela e fazer uma linha das últimas 32 posições dela até a posição que ela está nesse momento. O meu vídeo tem muito mais que 32 frames, tá? Então essa função aqui que a gente importou, ela na verdade ela mantém só o tamanho que eu escolhi, 32. Ela vai descartando os pontos antigos, beleza? E aí se eu vou pegar cada um desses frames que eu criei e vou escrevê-lo na saída. Vou mostrar como é que ficou o nosso novo frame, porque lembra, eu peguei ele, adicionei um círculo e adicionei uma linha, né? Então vamos ver como é que ficou aqui. Olha lá, a bolinha amarela em torno e a linha vermelha, tá? Ele já executou essa função inteira, depois se tivesse a letra Q ele pararia a execução. Isso aqui se eu tivesse uma webcam, por exemplo, né, eu queria parar em determinado momento. Eu vou liberar o vídeo, eu vou interromper a transmissão e vou encerrar esse out aqui, tá? Só fechei a memória. E aí a gente vai ver o que a gente criou. Tá vendo que eu criei aqui um arquivo MP4, ó, de 12 megas e meio. Se eu pegar esse arquivo e abrir, olha lá, é o vídeo que a gente acabou de criar com a nossa função. Tá? Eu poderia fazer várias coisas, eu poderia ter rastreado a camisa dele, eu poderia ter poderia ter criado uma máscara na parede aqui, feito outras coisas, poderia ter eliminado essa parede, deixado ela transparente. Então a gente podia ter criado uma série de outros trabalhos aqui em cima. A linha podia deixar ela mais fininha também, né? Ó. Então é isso aí. Beleza? No próximo eu vou mostrar agora como a gente vai trabalhar com classificação de imagens aí, criando um algoritmo para poder identificar uma imagem automaticamente.